Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscilla Rice, falando do Live Oak Recording Studio em Berkeley, na Califórnia. E estou acompanhada hoje pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como você está e onde você está? Acabei de voltar de Miami. Fiz um cruzeiro de captação de membros para o BNI Estados Unidos. Tivemos mais de 200 pessoas lá. E foi um ótimo cruzeiro. Palestrei em Miami e agora estou em casa. Certo, foi uma viagem legal? Sim, é sempre ótimo ver e interagir com os membros. Não sou fã de cruzeiros, mas sou fã dos nossos membros, então sempre é muito divertido. Passei bastante tempo com os membros nos jantares e também no bar do navio. Que surpresa, né? E passei muito tempo com os membros em todos os lugares do navio. Certo, que legal. Hoje temos conosco um grande amigo meu, Julian Lewis. Julian é um grande empreendedor com um portfólio muito amplo. No ano em que nasceu, fundou sua primeira empresa, uma de suporte de TI. E ele é um diretor executivo do BNI, premiado muitas vezes no Reino Unido e um dos fundadores da Integris Global. Ele é coautor do livro mais vendido da Amazon, Infinite Giving, junto comigo e Greg Davis. E estou realmente muito orgulhoso de dizer que ele também é coautor do meu novo livro, Infinite Legacy. E esse livro saiu recentemente. Vamos garantir que haja um link neste podcast para o livro Infinite Legacy. Estamos para celebrar o aniversário de 40 anos do BNI e achei que este era o livro perfeito para fazer este ano, antes de completarmos 40 anos de história. Antes de trazer o Julian para a conversa, ele acredita na colaboração para o sucesso pessoal e empresarial e ele sonha com um mundo onde todos têm sucesso. Julian, bem-vindo ao podcast. É maravilhoso estar aqui, Ivan. Como sempre, é ótimo conversar com você. E obrigado por mencionar os livros dos quais estou muito orgulhoso. Legacy é um livro fantástico. Realmente me orgulho de participar dele. Sim, tenho um grande amigo que acabou de ler metade e disse que estava gostando muito. Então, a abertura do livro é incrível. É uma abertura fantástica e, bem, vou fazer um podcast ou dois sobre o livro que está por vir. Mas hoje falaremos sobre a lista de verificação de atendimento ao cliente e você tem uma história de um membro do BNI que gostaria de contar e todos nós queremos ouvir. Sim, com certeza. A lista de verificação de atendimento ao cliente é uma maneira de gerar referências. E você sempre menciona, Ivan, que às vezes não devemos nos distrair com coisas brilhantes. Então, antes de me aproximar de você para fazer o podcast, eu estava muito interessado em ter algum tipo de prova por trás desse processo. E uma das pessoas que é membro em Gloucester, a Vicky Summersby, ela conseguiu, usando a lista de verificação de atendimento ao cliente, 69 referências em 2 meses. O que, em 8 reuniões, resulta em 8,6 referências por reunião, tudo isso usando a lista de verificação de atendimento ao cliente, que é uma ótima ferramenta quando usada bem. Então me conta mais sobre isso. Como isso funcionou? Como ela fez isso ou como você fez isso? Então, eu criei isso. A missão do BNI, como você sabe, é ajudar as pessoas a aumentar seus negócios e usar o programa de marketing estruturado com indicações de marketing. E antigamente dávamos muitas ferramentas diferentes às pessoas. E notei que algumas delas precisavam de uma leve modernização, principalmente as ferramentas que nos permitem criar referências. Você sabe, o tipo de pessoas que estão por aí encontrando referências, não apenas reagindo a elas ou ao que as pessoas falam. Assim, a lista de verificação de atendimento ao cliente é uma forma de fazermos isso. É uma forma de cuidarmos de nossos clientes. Porque no BNI, nós gostamos de convidar pessoas que são importantes para nós, para conhecer outras pessoas que são importantes para nós. Fazemos isso nos grupos. E como proprietários de empresas, nos importamos com nossos clientes. Com certeza nos importamos com o sucesso deles. E também sabemos no BNI que estamos cercados por pessoas que podem fazer uma grande diferença nos negócios e na vida das pessoas. Portanto, a lista de verificação de atendimento ao cliente é uma maneira de vários membros formularem um conjunto de perguntas que gerariam referências. Então, a lista de verificação não é igual para todos. Cada um tem uma versão diferente. Isso mesmo. Então, nos dê algumas dicas e sugestões sobre como um membro do BNI pode fazer sua própria lista de verificação de atendimento ao cliente. Sim, com certeza. Existem algumas coisas-chave sobre a lista de verificação.
porque mencionei que ela gera referências para seu grupo. Uma das coisas que precisamos evitar é não simplesmente ir pelo grupo e achar uma pergunta para todos. Algumas perguntas não farão sentido para nós, como fornecedores, como fazem para os nossos clientes. As perguntas devem complementar o nosso negócio. Por exemplo, se eu estivesse vendendo apólices de seguro, eu posso facilmente apresentar uma pessoa para alguém que talvez faça planejamento fiscal. Essa é uma conexão bem clara. Eu não faço planejamento fiscal, mas sei que meus clientes devem ter esse serviço. Mas se eu estivesse apresentando, digamos, um encanador na minha lista de verificação de atendimento ao cliente, isso seria um pouco estranho. Então todos devem ter sua própria versão. A primeira dica é que as perguntas complementem seu negócio. A outra dica que menciono são perguntas que atendem ao interesse do cliente. Elas devem ser do interesse do seu cliente. E essa é uma dica extra para os membros do BNI. Se há algo que você sabe como fornecedor que está no interesse do seu cliente, mas você não tem ninguém no seu grupo que esteja cobrindo essa área de especialização, mesmo assim, coloque isso na sua lista. E então você pode encontrar alguém no BNI, eu espero, mas com certeza na sua rede de networking, que possa cobrir essa área. Porque isso deve ser sobre ser verdadeiro e que você está atento aos seus clientes. E eu creio que vamos disponibilizar um exemplo aqui no podcast para download. E há cerca de 10 perguntas de um lado e mais 10 do outro. Mas o número de perguntas que você faz deve ser adequado para você e seu negócio. Então, como você mencionou, Ivan, será diferente para cada pessoa. E sabemos qual é o negócio? Não vi a lista de verificação que você vai me passar para postarmos. Para qual profissão é a lista de verificação que vamos colocar aqui? Ok, então a lista de verificação é... Eu uso minha experiência do ponto de vista de um coach. Mas muitas perguntas dentro do seu Power Team ou da sua esfera de contatos, você pode trabalhar nisso nas reuniões dos Power Teams para trocar perguntas. E muitas delas são iguais nos grupos dos Power Teams. Ok, então a lista de verificação que vamos postar é um ótimo exemplo, mas você não precisa usar exatamente essa lista no seu próprio negócio. Claro que não, tem que ser adequada para você e seu negócio. Também haverá algumas diferenças pelo mundo em diferentes países e variações sobre como chamamos as coisas e como outros as chamam. Então, use isso como exemplo, use como motivação. É verdade, tô vendo aqui, você me enviou. E você tem perguntas como: você tem um acordo de acionistas ou de parceria? Você tem um seguro comercial adequado? Você faz planejamento tributário proativo? Planejamento de aposentadoria? São boas perguntas, é uma ótima lista de verificação. Sim, absolutamente. E existem várias maneiras de criar isso, porque parece um pouco difícil quando você vê pela primeira vez. Mas você pode perguntar aos membros do seu grupo. Eles são os especialistas no tema. Então, se eu fosse te apresentar, o que eu perguntaria? E eu sei que às vezes, quando você faz isso, as pessoas falam: ah, sim, eu já te retorno, eu já te mando isso em breve, e elas não te enviam. Então você pode usar a inteligência artificial para criar as perguntas e material de apoio e depois ir ao especialista e perguntar: se eu disser isso, está certo? Eu tenho algumas IAs que são ótimas para fazer pesquisas. Sim, às vezes ela comete erros, certo? Então precisamos verificar com o especialista. E também queremos garantir que o que estamos arrumando para o negócio deles está certo. Então você tem 3 formas de usar a lista de verificação com base nas suas recomendações. Quais são essas 3 formas? Então, a forma mais produtiva é pessoalmente com um cliente. Você pode estar em uma reunião de revisão ou até mesmo em uma reunião de prospecção, porque essa é a segunda forma, você pode usá-la para se diferenciar da concorrência. Porque se você faz isso, você se apresenta e fala: este é o meu serviço. E também nos importamos muito com nossos clientes. Então aqui está a nossa lista de verificação de clientes. Se você se tornar nosso cliente, podemos revisar isso. Na verdade, por que não fica com isso? Porque mesmo que você nos use ou não, é assim. E eu aposto que a concorrência não faz isso. E eles não estão demonstrando o quanto se importam com seus clientes. O último, rapidamente, é que você pode usar isso como material promocional. Isso são blogs que você pode usar online para gerar referências para seus membros. Isso é muito bom. E você tem um membro que, com base no uso dessa lista de verificação, deu 69 referências em apenas 2 meses. Sim, usando durante a revisão do cliente. Ela realmente enviou por e-mail, que é menos eficaz do que cara a cara, como você sabe. Mas ainda assim, os resultados falam por si mesmos. Muito eficaz, de qualquer forma. Que ótima sugestão.
E obrigado por compartilhar isso hoje. Alguma consideração final antes de encerrarmos? Eu só quero dizer que o que você disse na minha introdução sobre como todos nós podemos ter sucesso juntos. E eu quero que as pessoas aceitem isso e tenham o sucesso que merecem, ajudando outros a fazer o mesmo. Bem, obrigado. Vamos ter a lista de verificação de amostra neste podcast, então, por favor, dê uma olhada nela. E Julian, muito obrigado por ajudar a coescrever Infinite Giving e Infinite Legacy, que é nosso novo livro em conjunto. Agradeço. Foi um prazer. Priscila, de volta para você. Certo, ótimo. Muito obrigada a vocês pelas informações. Este podcast tem o patrocínio de MeisnerAudioPrograms.com. Esses programas de áudio vão te dar as ferramentas e a inspiração para melhorar sua experiência no BNI. Então, confira o ótimo conteúdo que está disponível para você em MeisnerAudioPrograms.com. E depois use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Todos os lucros vão para a Fundação BNI. Obrigada por ouvir. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio do podcast oficial do BNI.